Estou feliz por nós estarmos aqui e esse é um horário de perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Araci, um ponto legal de você comentar, que acho que as pessoas não entendem ainda muito bem, é sobre as bacias. Sim. A nossa aula hoje, ela É, vai ser sobre as bacias, mas eu posso colocar um pouquinho para você aqui a importância deste trabalho, desse meio de socorro. A espiritualidade fala de casa de transição, locais de atendimento, vilas e tudo mais. Então, todo médium tem que ter esse local que nós denominamos de bacia. Por quê? Porque é uma coisa simples, a pessoa pode dar o nome da maneira que ela quiser. Mas os espíritos sempre nos orientam, quanto maior a simplicidade, para você ensinar, para você falar, com certeza você será entendida. Quanto mais nós complicamos a forma de falar ou as teorias, as pessoas imaginam muito longe. Então, elas vão criando uma fantasia. Então, é mais fácil a espiritualidade, eu também dizer que é uma bacia. É um local côncavo, que ali você vai queimar, desintegrar, solver, limpar, retirar. Então, esse é o objetivo. Então, os espíritos sempre colocam para que eu possa falar sempre da maneira mais fácil possível de compreensão para nós médios. Mas eu vou falar, hoje nós vamos falar novamente sobre as bacias, qual a sua utilidade, por que ela é feita. Então, será respondida para você, Márcia. outra coisa que é assim, quem mora em apartamento, aonde que ela pode pôr a bacia dela? Bom, a bacia será sempre um espaço sempre etéreo, sempre espiritual. Aonde está o teu pensamento, ali está você. Mas nós podemos pôr, por exemplo, em parques, locais de árvore, de florestas, locais que não são usados. Nós podemos pôr entre montanhas. Por exemplo, uma pessoa que mora em São Paulo, quando você vai ali para Santos, é cheio de montanha. Antes de chegar de São Paulo, são cheias de vale. Aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos vários locais. Então, depende do local da pessoa. Deve ser um local em que ela se sinta bem no processo da autolimpeza, né? Porque ele é espiritual. Ele não existe de maneira física, mas de maneira espiritual, que nós abrimos, limpamos, higienizamos. Quer dizer, é um local que pode ficar para sempre, dependendo do pensamento da pessoa. Se ela abriu somente por um dia, será por um dia. Se ela abriu para ficar um ano, 2 anos, ou até o resto da vida, ou tirar daqui e colocar em outro lugar, fica a critério do idealizador, do médium, do seu criador. Então, quem cria o local, quem dinamiza, quem amplia, quem diminui, quem cresce, é o médium. É ele o grande trabalhador desse grupo de trabalho, certo? Elaine, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu quero, Araci. Eu gostaria que você explicasse, após o desencarne, sobre os espíritos que estão na erraticidade, aguardando entre uma encarnação e outra, eles permanecem em um local específico ou todos que desencarnam são considerados que estão na erraticidade e permanecem juntos? Ou existe, deixa eu ver se eu me explico melhor, uma separação? Esses que estão prestes a reencarnar, se eles são colocados em um determinado lugar para essa preparação, para os aprendizados do que vão ter que enfrentar no plano terreno. Essa diversidade de locais, de ambientes, depende
do estado espiritual, da mente e do perispírito. Então, a alma, ela se aglomera, se junta, se atrai pelo seu pensamento, pelas suas atitudes. Então, as almas, elas ficam juntas, elas procuram se entrelaçar-se para o bem ou para o mal. Mas, de ordem geral, lá nós temos cidades, metrópoles. Lá nós temos um adiantamento evolutivo muito maior. A medicina, o conhecimento, as artes. Então, é lá o nosso verdadeiro mundo. Então, lá nós estudamos, nós aprendemos, nós procuramos aperfeiçoar o máximo que nós pudermos em conhecimento. Ao retornar na Terra, é a prova. É a experiência daquilo que você aprendeu. Então, quando nós retornamos à Terra, que nós vamos retornar, nós nos reunimos com a nossa família, com os nossos ancestrais, familiares, amigos e inimigos. Então, nós, numa mesa redonda, decidimos quem vai nascer. Vai nascer os bons? Nós vamos com a vovó, com o papai, com a mamãe, com meus irmãos. Então, nascerão na nossa família amigos e inimigos. Como é colocado pelos benfeitores, que virão nossos inimigos para que a família os auxilie, que na outra reencarnação ficamos como débito. Então, nós renasceremos com bons e maus, educados, malcriados, bandidos, ladrões, safado, tudo. Vai vir uma coleção de ideias e de personalidade. O que importa no processo reencarnatório é o processo evolutivo, a evolução da nossa família. Porque se nós não cuidarmos da nossa família, eles retornarão com casca e tudo. O que é isso? Como nós aqui temos um trabalho de socorrer a família, de socorrer o tio, socorrer a avó. Terminou de desencarnar, a gente já socorre, já alivia, leva para o médico, põe nas escolas. Então, essas almas que são socorridas, elas se preparam em melhores condições de retorno. Nossa família vem melhor, vem mais educada, vem mais gentil, vem para passar sobre provas, mas ela vem com uma visão mais inteligente e desenvolvida. Quando nossa família fica nas regiões umbralinas, na mão dos seus obsessores ou adversários, porque ela tem aquela mágoa, tem aquela revolta, tem o seu faniquito, ela ainda fica presa vibratoriamente. Então, nasce com esses espíritos interligados. Vem com eles com tudo isso. Então, a importância do médium familiar é muito grande. Quando nós compreendermos a visão espírita do médium familiar, porque o médium familiar, ele que vem com uma missão. Ele vem responsável para auxiliar e desenvolver a espiritualidade na família. Então, ela vem com seus protetores, anjo de guarda, toda a equipe da família, dos irmãos, dos tios, ela vem com uma retaguarda de auxílio à família. Embora ela sofra mais, vamos colocar assim, porque ela percebe mais, ela vê mais, ela tem um entendimento muito maior, ela compreende a situação, porque ela foi preparada para isso. Então, esse médium familiar, quando ele desempenha um bom trabalho, ele é capaz de socorrer a sua família, gerações e gerações da sua família. Porque na família vêm os espíritos inimigos e amigos. Então, quando eu recolho, por exemplo, a minha avó, eu recolho as amigas da minha avó, que gostavam da minha avó, estão no mundo dos espíritos, então, de alguma forma, existe algo que segura a minha avó junto com as suas amigas e eu posso levá-las para estudar. Também vou socorrer os inimigos da minha avó.
tá? Dos adversários, contrários, da religião, da família, dos preguiçosos, do que não gostava de fazer nada, do grupo desobediente, daqueles que quer fugir de casa, que quer fugir do trabalho, enfim, toda essa gama de ideias que o médium socorre. Então, a importância do médium familiar, a importância de como ele trabalhar, como ele solucionar os problemas familiares, é uma das maiores bênçãos. Bênção. O médium familiar, ele tem que cuidar do bebê desde a hora que nasce. Então, uma criança nasce, e se ela vem com uma mediunidade, ela vem com uma sensibilidade aguçada, ela sofre no meio que não tem prece, do meio que não tem oração, da casa, da família, da inveja, da maldade humana. E essa criança, então, ela sofre esse fluido, ela sofre essa irradiação. Então, o médium familiar é aquele que vela, que protege, que ajuda com o anjo guardião. Então, isso é muito importante. Aí a criança cresce, a criança vai na escola. Ela chega na escola, tem a perturbação da professora, da sala de aula, do local, do ambiente. A criança sofre novamente essa perturbação ambiental. E a criança tem dificuldade para ler, para estudar, para aprender. Se nós lembrarmos da nossa infância, como que era difícil, quando estava obsedada, que lia aqui, não entendia aqui. A professora falava e a gente não entendia. Então, essa obsessão, esse desequilíbrio que nós tivemos, nós não podemos deixar mais as nossas crianças terem isso. Porque para estudar, a criança tem que estar clara. Esse centro de força, ela tem que ouvir com precisão, seu ouvido, seus olhos, esse centro de força para o anjo guardião, a sua voz. Então, é importante que o médium familiar vele pela sua criança. E aí, se for adolescente, que se juntar com um monte de gente marginais, ideias ruins, imorais, hipócritas, bebida, o médium familiar está atento. Retira os bêbados, retira esse povo malcriado, retira as más companhias, retira as opressões do jovem, afasta do mal, coloca ele num bom caminho, chama seu anjo guardião, sua equipe de trabalho, ensina ele a orar, ensina a pedir a proteção do anjo guardião, das equipes de trabalho. Então, quando essa pessoa chega aos 21 anos, que ela então está pronta como espírito para assumir a sua responsabilidade, a família já deve ter ensinado para ela, os seus anjos guardiões, a sua equipe de trabalho, como vencer as suas provas, como passar pelas dificuldades, ter paciência, resignação, coragem para vencer. Então, é um processo de cada criança a responsabilidade de socorrer. Cada lar tem um médium familiar. Kardec disse que todos nós somos mais ou menos médium. Quanto mais evoluída for a nossa inteligência, mais desenvolvida é a nossa mediunidade. Quanto mais você evoluir, mais frequência da mediunidade você terá. Porque a evolução da nossa mente faz com que nós percebemos todos os raios, positivos e negativos. Eu posso ouvir, registrar toda a frequência espiritual. Então, por essa razão, a mediunidade, ela é de suma importância, quer para o pai, quer para a mãe, quer para a tia, quer para a avó. Não nós vemos assim, a minha família era benzedeira, minha avó tinha vidência, ótimo. Então, esse legado familiar, ele deve ser colocado.
Ai, minha mãe gostava do preto velho, a minha mãe tinha um caboclo, a minha mãe benzia, minha avó benzia a planta, minha avó benzia a roça, minha avó benzia a horta. São legados de autoconhecimento que nós, médios, devemos continuar esse trabalho familiar. No momento da morte dos nossos velhos, nós devemos estar prontos para auxiliá-los para o seu retorno, com as vibrações e irradiações, socorrê-los após a morte, ampará-los, saber que eles estão bem, se estão nas colônias espirituais, com seus anjos guardiões. Então, o espírita, ele não sofre com a morte, porque ele sabe que ele pode ajudar e pode socorrer seus familiares. Eu mesmo socorro 3 dias depois. Meus amigos, meus parentes, meus familiares, alguém que eu conheço, e alguns espíritos, até mesmo que eu não tenho muita afinidade, e que eles sabem que eu sou espírita, eles vêm até a mim. Então, eu acho ótimo isso. Socorre os espíritos, alivia, reconforta, clareia suas mentes, e eles retornam para os seus lares, para a sua casa, para a sua família espiritual. Então, é importantíssimo, Elaine, pode perguntar. Desculpe interromper. E por que após 3 dias, Araci, o socorro? Eu estou falando isso porque os espíritas, de ordem geral, a pessoa morre e eles falam assim, deixa quietinho, não mexe com ele, deixa ele 20 anos, 50 anos, e larga o pai, a mãe, a avó, o tio, o filho, né? Lá 50 anos sem socorro. Essa é a orientação de ordem geral, 90% dos espíritas. 90%. Deixa seus mortos lá e os mortos, tá? Se cair na mão do obsessor, desce lá para baixo. Se tiver doente, perturbado, vai ficar perturbado por 50 anos, e aí por diante. Por que eu falo para nós socorrer em 3 dias? Porque é um tempo do espírito se acomodar após a morte. Mas, de ordem geral, os espíritos podem ser socorridos 2 horas depois. Então, se você tiver um tio, uma tia, 2 horas depois chega a Elaine, dá para você fazer um Pai Nosso para mim, que eu estou perturbada aqui, você o faça e encaminhe para uma colônia, para um hospital, um ponto-socorro. Não existe esse tempo, mas existe um preconceito muito grande dentro da doutrina dos espíritos, que não existe na obra básica. A obra básica, ela é totalmente diferente de um conceito doutrinário dos espíritas. Ouviu? Existe 2. Existe a obra básica e a orientação dos espíritas. Então, você tem a orientação dos espíritas que não tem nada a ver com a doutrina espírita. E tem a doutrina espírita, que é uma outra base, Elaine. Por quê? Kardec deu o Evangelho, o Livro dos Espíritos, por quê? Porque era mediunidade, era a comunicação dos espíritos. O céu e o inferno, comunicação dos espíritos. Gênesis, sobre fluido, como que é o corpo espiritual, como que se desenvolveu. Então, se você pegar a obra básica, ela só fala de espírito. É a orientação básica para a mediunidade e para os espíritos. E quando você chega no meio dos espíritas, de ordem geral, não fala de mediunidade, não fala de fluido, não fala de protetor, não fala de socorro, não fala nada. Ficam colocando florzinha onde não existe florzinha. Então, no meu ponto de vista, a doutrina espírita tem que ser clara, precisa e simples, mais racional possível. Então, não é real um médium sair da sua casa e socorrer os espíritos da rua, da calçada, drogado, caído, prostituído, e não socorre seu filho, não socorre sua mãe, não socorre seu pai, não socorre seu lar. Você está me compreendendo? Porque nós vemos, às vezes, os espíritas, estou falando porque é espírita mesmo, estou falando que é a realidade. Chega lá, você fala assim, ó, deixa seus problemas para o lado de fora e agora nós vamos fazer caridade. Aí, vamos fazer caridade para os outros, para os papelzinhos, para a cestinha, para tudo que é coisa.
E o médium fica ali obsedado, desequilibrado, sem a ajuda do anjo guardião, sem o seu protetor e sem orientação, ok? Então, a doutrina dos espíritos terá que rever e recomeçar realmente a obra básica, tal qual Kardec ensinou, e sairmos da ação dos espíritas, adversários do espiritismo, que é o que mais tem, uma quantidade muito grande de espíritas que falam da doutrina e não têm conhecimento nenhum da obra básica, quase nada, tá ok? Então é um desafio falar da obra básica para as pessoas. Ela é desconhecida, certo, Elaine? Verdade, Araci. E a gente não encontra essa orientação que você e a Eli nos passam. Essas orientações, tudo nítido e claro, a gente não encontra em local nenhum. Essa explicação pronta, assim, dada já, vivida de experiências de vocês e aprendida através das experiências que vocês tiveram Isso. nesse Através da galgar. dor, do sofrimento, porque o espírito ele tem que ser um pesquisador. Ele fez isso, não deu certo, uma vez, duas vezes, aquela teoria não serve, é como uma receita de bolo. Então, eu tenho que fazer aquilo que dá certo, aquilo que realiza. Então, você vai fazer uma experiência, uma vez, duas, três, não deu certo, joga fora, passa para o plano B, certo? Nunca fica batendo 30 anos, 40 anos, 50 anos, na hora da morte, e ainda está batendo com uma teoria que ela não solucionou e não resolveu. Correto? Exato. E, Araci, desculpa, só mais uma coisinha. No socorro de um parente, uma pessoa próxima que desencarne, eu preciso levá-lo às bacias para poder encaminhá-lo? Poderia? Precisa. Porque se a alma, ela está bem, é uma alma que orou bastante, seu anjo guardião e sua equipe espiritual leva ela logo em seguida. Ela já é atendida, então ela não fica ali, porque ela tem conhecimento do que ela precisa ser, do que ela tem que fazer, ela é mais espiritualizada. Mas vamos colocar a nossa família corriqueira. Essa nossa família, que é de todas as religiões e não é de nenhuma, que reza, fala que reza e nunca rezou, essa família necessariamente precisa ir para as bacias. Nossa família, aqueles bandidos, aqueles ladrão, aquele povo desocupado, vazio, aquele que fala mal dos outros, todo mundo tem que ir para a bacia. Por quê? O fluido fica em volta da alma, a sua maledicência, o resíduo da sua bebida. Não sei se você está entendendo. Passa uma vida inteira bebendo, quer dizer, até sair o resíduo da bebida, ou do álcool, ou da droga, ou de remédio. Vamos supor que morreu com alta dose de medicação, ela precisa das nossas bacias, porque precisa tirar aquele fluido denso, pesado, que a neutraliza. Então, essas almas que elas são boas, necessariamente não precisam. Mas nós vamos ter 95% das que precisam serem desintegradas e solvidas, certo, Elaine? Certo, Araci, muito obrigada. Cláudia, pode perguntar. Oi, dona Araci. É uma pergunta assim, meia longa, mas eu vou perguntar a parte mais importante. A próxima semana eu falo. É o seguinte: tenho feito a limpeza fluídica que a senhora explica, então todo dia de manhã eu faço. Eu faço psicografia. Só que o que está acontecendo? Está vindo o obsessor. Então eu vou escrevendo, não sei o quê. Chega num ponto que ele cansa. Aí ele pega e começa a ofender. Chega no outro dia, eu faço a limpeza. Sei que toda semana tem gente chegando lá no centro para dar comunicação. E o que eles falam? A gente vai, mas vai chegar outra equipe. E vai indo. E não, parece que não tem fim, sabe? E aí eu queria saber, será que eu estou fazendo alguma coisa errada na limpeza fluídica?
tudo isso, quando muda de equipe, vamos colocar assim: primeiramente, o médium recebe sofredor, sofredorzinho, com dor de cabeça, com dor de barriguinha, aquela coisinha. E isso vai aumentando na medida em que o médium vai retirando essas equipes, retirando todas essas equipes de trabalho. Então, vai retirando. E quando você está chegando agora no obsessor, você tem que conversar com ele. Ele necessariamente precisa doutrinado. Então, mesmo dentro da psicografia, você vai parar, chamar o anjo guardião, a equipe de trabalho e vai falar para ele: olha, você não pode, você não precisa escrever. Se quiser escrever, você escreva, mas vai ficar muito longo. Então, o que você vai fazer? Você está aqui, está xingando, falando isso. Eu sei que você tem o direito de falar, mas eu tenho o direito de te explicar, porque você está errado, você está em sofrimento, você está aqui, isso não está certo, eu vou te ajudar, eu vou te socorrer, você precisa ir para uma colônia espiritual. Quando você convencer o espírito a mudar, você termina a instrução de orientação da sua psicografia. Então, ele chega e vai falar um monte de besteira, pode te xingar, te maltratar, vai ouvi-lo. Aí você para. Doutrinação mental, desagregação de todos esses fluidos, mudança de toda a equipe vibratória dele. A hora que ele se arrepender, modificar, você começa a escrever o arrependimento, que ele mudou, porque ele ouviu isso, e aí você escreve o arrependimento. Então, esse meio de doutrinação, você não precisa escrever, porque ela vai ficar longa de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Está me compreendendo? Estou entendendo. Então, você doutrina no meio do caminho, mas escreva a personalidade dele, o que ele veio fazer e o que a equipe do centro fez por ele. Certo. Então, você vai dar um destino correto para aquela entidade. Se você não doutrinar, ela vai voltar no outro dia, vai ficar voltando aí durante 40 anos. Não, o que eu notei foi assim, eu estava escrevendo de manhã, aí foi indo. Aí eu falava assim, mas tem alguma coisa errada aqui. Essas palavras não estão fazendo muito sentido. Aí até que ele falou assim, ai, ainda me chamou de patinha ainda. Falou, mas você é uma patinha mesmo, não sei o quê. Aí começou a soltar o verbo. Mas o que eu achei? Que eu não podia estar, assim, que eu tinha que parar a psicografia e fazer a limpeza no dia seguinte, ou então no mesmo dia, fazer a limpeza e pedir para recolher. Só que assim, eu tenho feito isso já umas 2 semanas. Só que é o tempo de eu ir lá na reunião mediúnica. Eu lembro que uma vez um falou assim: "Olha, eu vou, só que é o tempo de eu sair e chega outra turma". Então eu posso falando com ele, assim, quando ele começa a falar, eu posso então ir doutrinando ele naquele momento. Tá. Perfeitamente. Certo. Sem essa doutrinação, ele não vai embora. Certo. Sem esse esclarecimento, sem você, por exemplo, você pode colocar na bacia, pedir à equipe que vem queimando aquelas ideias, aquelas falas, para te ajudar. Seus índios, seus caboclos, seu instrutor, não importa o espírito que seja, você está ali com o espírito e você limpa ele, prepara ele e tenta ele levar ele ao arrependimento. Certo. Se ele não se arrepender, você coloca ele na bacia da redenção para que ele fique lá, desintegrando, não solta ele. Mentalmente, mesmo sem estar fazendo aquele trabalho, assim, de abrir, de fazer esse trabalho que a gente faz quando a senhora, assim, faz o encerramento, eu posso fazer mentalmente, abrir a bacia e ir pedindo para ir limpando. Perfeitamente. Certo. Perfeitamente. Para você, no final, de êxito na sua psicografia, êxito no seu auxílio. Porque se você não fizer isso, o espírito vai voltar sempre.
ele se passa pelo meu mentor, então eu vou escrevendo. E assim, é de um conhecimento que assim, o palavreado é tudo assim, é nos detalhezinhos que eu falo, mas só que aí eu já escrevi um monte já. E aí eu Ótimo, falo, caramba. ótimo. Perfeito para você. Você está bem assistida e o médium não pode confundir o obsessor, o inimigo, o anticristo, o adversário do cristianismo, como protetor. Ele Certo. vai usar uma palavrinha chave que te deixa cair, de orgulho, de vaidade, e é nessa hora que você entra e pede que ele desintegra essa mentira dele, a hipocrisia dele, e pede para os espíritos que levem o arrependimento, que ele não Certo. quer passar pelo seu instrutor. Quer dizer, ele vem ali para ser ajudado, mas nós estamos aqui para ajudar os falsários, os Certo. mentirosos, os Certo. hipócritas. Ah? Certo. Ai, Eles usam o nome de outros espíritos. Todo certo. espírito quer passar por uma pessoa boa, que é aquele falso. Né? Ele quer mostrar para todo mundo que ele é bonzinho, só que ele não é, Certo. tá? Então tá. Então A você está semana que correta. tá ótimo. Tá? Semana que vem eu pergunto o restante. Eli, Ok, já vamos parar, tá? então bom. Muito Vamos bom. obrigada, dona Naci. Obrigada, Ok, beijo. Deixa eu ok. só colocar uma coisa que eu acho muito importante. Hum. Em todos os trabalhos, seja qualquer trabalho que o médium vai realizar, é um trabalho de evangelização, é um trabalho de psicografia, é um trabalho mediúnico, é qualquer trabalho que ele faça, ele tem que montar a equipe dele, ele tem que estar com a proteção total, para que não haja essas invasões, para que não haja a perturbação. Porque quando o médium não faz a sua oração devida e se prepare para fazer aquele determinado trabalho, ele está abrindo brechas, dando oportunidade aos espíritos pseudo-sábios, aos espíritos ignorantes, aos espíritos perturbadores de ali adentrarem e trazerem a desarmonia e o desequilíbrio no médium. Então, o médium tem que estar atento a tudo isso. Como ela colocou, ela abre depois ou ela abre antes? Não, vou fazer o trabalho de psicografia, eu tenho que ter toda a minha disciplina, chamando Deus, Jesus, toda a sua equipe, fazendo toda a sua proteção para que esse trabalho tenha êxito. Mesmo que as equipes espirituais permitam que esses espíritos adentrem ali para um grande aprendizado dela, ela já tem que estar com as bacias preparadas, com toda a equipe de guarda e retaguarda preparada. Certo. Isso é importante, Cláudia. Certo. E é para todos nós isso. Certo, não, com É certeza. para todos. Qualquer trabalho, por menor que seja, tem que haver a disciplina, toda uma ordem de trabalho, para que a gente não fique ao léu. Certo. Entendi. É, porque eu sempre peço assim permissão para poder, mas eu não faço essa abertura das bacias, isso realmente eu não faço. Peço a permissão para Deus, para minha equipe, para tal, mas assim, o meu mentor, os benfeitores, mas eu nunca fiz para assim, que para abrir a bacia, para estar toda aquela equipe que a gente faz quando eu vou fazer o trabalho da limpeza, sabe? Porque o trabalho da limpeza eu faço, que a senhora ensinou, assim, eu já vi bênçãos ali que, meu Deus do céu, sou muito grata. E, assim, é o que a Elaine falou, uma coisa que a gente não aprende fora e que a senhora ensinou e que faz toda a diferença na vida da gente. Mas eu vou começar a fazer, então, isso quando eu for para psicografar. E eu achava que não podia doutrinar, que quando eu percebo que ele está falando e está ofendendo, eu fecho o caderno e paro. Aí eu abro a bacia, depois faço a limpeza e peço só para levar, mas é isso. Aí ele fala assim: semana que vem, no mesmo dia, ele já volta. A única diferença, Cláudia, entre psicografia e a psicofonia é que um está escrevendo e o outro está falando. Então, mas a doutrinação, ela também tem que ser feita, porque você
ouve, você sente os espíritos, você sente o fluido do espírito, você sabe identificar se é um bom espírito ou não, mesmo que ele seja um pseudo-sábio. Certo. Entendi. Não, eu vou fazer isso, então. Porque a primeira coisa, quando eu fazia assim, uma ofensa, alguma coisa, fechava o caderninho e não respondia nada. Falei, vamos, depois abrir a bacia. Mas não tem surtir defeito. Que eu falei, gente, até quando eu vou ficar? Mas então tá. Obrigada, obrigada, obrigada. Até a semana que vem. Elaine, você faz a sua perguntinha e guarda aí para a semana que vem, que nós estamos aqui já com 8 minutos adentrando a aula. Tá? E eu só queria pedir desculpa para a Cláudia pelo tempo que eu tomei dela. Não, eu gosto que vocês perguntam, vocês fazem perguntas importantíssimas. Eu gosto da sua pergunta, Elaine, gosto da Cláudia, gosto de todos aqueles que fazem a pergunta. Aprendizado. Muito e ajuda muito. Pode continuar perguntando, certo? Tá. E nós vamos fazer a prece. Né? Como hoje é Quinta-feira Santa, e nós temos Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa, nós vamos fazer uma prece para o cristianismo, para retirar dos nossos lares, da nossa companhia, os espíritos anticristo, que agem, que são contrários ao Cristo, contrários ao bem, contrários à caridade, à bondade. Então, vamos pedir isso, certo? Então, vamos lá. Deus, nosso Pai, soberanamente justo e bom, aqui nós estamos, Senhor, na súplica maior pelas nossas vidas, pelo êxito, Senhor, pelo crescimento e pelo aprimoramento de cada um de nós. Nós te pedimos, Pai amado, para que neste momento venha, Senhor, essa luz intensa, cósmica dos espíritos superiores. Rogamos ao grande Mestre Jesus, pelos anjos, pelos arcanjos, por Gabriel, Rafael, Natanael, Uriel, todos eles, Senhor Miguel, todas as falanges trabalhadoras do cristianismo, que elas se façam presente, como rogamos a Maria Santíssima, a toda a equipe espiritual de Kardec, e pedimos que venha essa luz, Senhor, sobre nós. E nós abrimos, Senhor, as nossas bacias, todas elas, todas as nossas equipes de trabalho, todos os nossos protetores, anjo de guarda e espírito socorrista. E nós pedimos, Senhor, para retirar do nosso lar todos os espíritos contrários ao cristianismo, espíritos que não querem ouvir o evangelho, espíritos que não querem aprender, espíritos, Senhor, que se afastam da moral, que se afastam da ética, que se afastam dos bons costumes, que não amam os seus lares, que não amam seus pais, seus genitores, que não amam seus filhos. E nós pedimos às nossas equipes de trabalho que puxe para as nossas bacias todos o antagonismo religioso, todos aqueles que trabalham contra o Cristo, que nós os chamamos de anticristo. Nós pedimos para recolher toda essa falange adversária, contrária ao bem, contrário ao trabalho do Cristo, contrários aos ceareiros, contrário aos trabalhadores, contrário, Senhor, àqueles que fazem as palestras, aqueles que educam, aqueles que orientam,
aqueles que falam, Senhor. Nós os pedimos neste momento que puxe e queime, queime o antagonista, queime todos esses adversários contrários ao bem, contrários a mim, contrários à minha mediunidade, contrários à minha família, adversários do crescimento, adversários da prosperidade, adversário do desenvolvimento. Rogo à minha equipe de trabalho que passe pelo meu lar, canto por canto, recanto por recanto, e vai retirando todos esses espíritos contrários, Senhor, ao meu lar, contrário ao crescimento do cristianismo, todos aqueles que zombam, que riem, Senhor, que fazem chacota, todos aqueles que não querem ouvir a prece, todos aqueles que não querem ouvir o evangelho, que não querem compreender, Senhor, o nosso destino da criação divina. Nós pedimos que a nossa equipe de trabalho, todos os nossos protetores, vão detonando, destruindo todos os focos de energia negativa. Aonde tiver essas energias, ao redor da minha casa, junto do meu lar, próximo a mim, eu peço à minha equipe de trabalho que detone, que neste momento, Senhor, eu peço para colocar na redenção e queimar, Senhor, em alta temperatura. Peço, Senhor, a 1000 graus, 10.000 graus, 50.000 graus Celsius. Peço que vai explodindo, que o calor do fogo consuma toda a maldade, todo o erro, toda a impostura, toda a falsidade, toda essa hipocrisia. Peço aos espíritos elementares do fogo que queime, Senhor, as drogas, queime todas as drogas que estão ao meu redor, que permeiam, Senhor, na minha família. Queime toda essa energia de prostituição, de sexualidade, Senhor, assoberbada. Peço à minha equipe de trabalho que queime essas energias sexuais, queime essas energias doentes, todos os vírus, as bactérias. Queime, Senhor, toda a energia do Covid. Queima toda essa energia invisível da gripe, da dengue, aonde quer que essas energias caminhem. Eu peço à minha equipe de trabalho que vai esterilizando a minha casa, vai limpando a minha casa de todo o plano espiritual, do duplo espiritual da minha casa, que limpe, Senhor, limpe as paredes, limpe os tijolos, limpe os ladrilhos, limpe as cortinas, limpe tudo que me pertence e vai retirando, Senhor, toda esta energia que vai sendo retirado, quebrado, arrebentado, destituído, desconsagrado. E tire todo o mal de dentro da minha casa, Senhor, para que a minha casa possa realmente ser uma casa cristã, para que as vibrações e a energia do Cristo possam vir dentro do meu lar, possam cair sobre meus filhos, sobre meus entes queridos, sobre a minha responsabilidade e a minha tarefa.
Peço neste momento aos espíritos das águas que tragam, Senhor, as águas. Traga a água do mar, traga água salgada e passe a água salgada na sua casa. Traga a água do Mar Morto, é o seu desejo, e faça com que esse sal limpe toda a sua casa, vai tirando todos os resíduos, todas as bactérias, toda doença, toda enfermidade. Limpe a sua casa, deixe totalmente limpa, higienizada, restaurada. Leve essa água suja para o mar, porque os espíritos das águas limpam e higienizam todas as águas. Peça agora água doce. Traga a água dos aquíferos, das fontes dos rios. Traga agora e peça que venha todo um fluido doce. Se você não consegue mentalizar o açúcar, o mel, a erva doce, traga as ervas medicinais, traga todas as essências das flores, das raízes, dos remédios curadores e coloca na sua bacia, coloca na sua casa, coloca nos seus filhos toda essa energia de cura que vai acalentando, que vai acalmando, que vai suavizando os corações, que os toque de profundo arrependimento, que nasça um desejo ardente de mudar, um desejo ardente de se curar, de retornar ao mundo espiritual, de vivenciar o crescimento e o aprimoramento dos espíritos. Pai amado, nós vos pedimos neste momento que o nosso anjo guardião, nossas equipes de trabalho se façam presentes. E neste momento eu rogo a Poseidon, capitão dos 7 mares, que leve todos os espíritos, que passe nas nossas bacias particulares, aquelas que nós criamos a nossa família, que vão sendo levados para as colônias espirituais. Rogo neste momento a Mãe Menininha, que também recolha todos os espíritos que vieram, Senhor, numa linha de candomblé, que sejam levados para as colônias, para os hospitais, para os prontos-socorros, para os educandários, para que se preparem para novas reencarnações. Peço neste momento a Pai João de Aruanda, para que neste momento recolha todos os espíritos, que entre a minha equipe de trabalho, que entre meus protetores, e leve todos os espíritos para as colônias espirituais, para o futuro de cada um deles. Peço neste momento, pelas nossas linhas religiosas, peço pelos católicos, pelos crentes, pelos evangélicos, pelos místicos, pelos esotéricos, pelos budistas, por todas as seitas, que a nossa equipe de trabalho recolha todos eles para as suas colônias espirituais, junto com os seus líderes, junto com os seus trabalhadores e benfeitores. Como peço neste momento a Kardec, a Bezerra, Eurípides, que leve todos os espíritas, que passe por toda a grande família espírita e recolha, Senhor, os médicos, recolha os caídos, recolha os combalidos, recolha os aflitivos, recolha os enfermos, Senhor, que todos sejam levados e amparados nas colônias espirituais, nos parques de evangelizações,
e pronto socorro, Senhor. E neste momento nós encerramos nosso trabalho socorrista e pedimos, Senhor, aos amigos e benfeitores, para que neste momento proteja o nosso lar. Mentalize a proteção do seu lar, de toda a sua equipe de trabalho. Faça uma bolha no seu lar. Proteja o teu lar. Peça às equipes de trabalho que possam proteger a sua casa, seus filhos, seus entes queridos, para que cada dia mais reine a paz, a alegria e a esperança dentro do seu lar. E neste momento de alma enternecida, nós pedimos ao anjo guardião que nos acompanhe, que nos oriente, que nos auxilie no nosso caminhar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais este dia, por mais esta hora. Obrigado, Senhor. E que a paz esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.